vou começar uma série nova aqui no YouTube, onde eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu aprendi nos meus 10 anos dando aula de jiu-jitsu. E principalmente sendo dono e gestor de uma academia de jiu-jitsu. Eu vou contar pra vocês os meus acertos, vou contar pra vocês os meus erros e eu vou contar de graça. Vou fazer essa série, não vou vender curso no final, mas se você, ao ver o vídeo, gostar e quiser ajuda personalizada, você entre em contato comigo que a gente negocia uma consulta individual, uma análise individual para você, para o seu caso. Me chama no direct do Instagram, está aqui embaixo, que eu vou olhar o seu caso especificamente e eu vou fazer de tudo que eu puder para te ajudar a construir uma academia melhor, dar aula melhor, conquistar mais alunos e etc. Show de bola? Então vamos começar com a nossa série de vídeos. Antes de mais nada, quem eu sou? Sou Laurence Luna, eu sou professor de Jiu-Jitsu, eu dou aula desde que eu sou faixa azul, mas eu dou aula substituindo, sabe aquela aulinha, tá ligado? Aquela aulinha mais ou menos, aquela aulinha que você dá ali pra substituir um amigo e tal. Dou aula desde que eu sou faixa azul, mas eu abri a minha academia de fato em 2016. Em novembro de 2015, eu decidi abrir a academia junto com meu irmão, e nós decidimos abrir a academia. E nós passamos por diversos dilemas ao longo desse período, a gente passou por diversas dificuldades, desde até de ter 230 boletos atrasados, até eu começar a produzir conteúdo na internet, ensinar faixa branca e dar aula de jiu-jitsu online, dar aula particular e etc. Então aqui eu tenho muita coisa para passar para vocês e as coisas têm que ser feitas na ordem. Então a série vai ser longa, se inscreve no canal e deixa o seu like, pelo amor de Deus, para eu saber que essa série é importante. Por que que eu estou fazendo essa série? Number one. Por que que eu estou fazendo essa série? Porque o jiu-jitsu está cagado. Eu sei, você sabe, o seu aluno faixa branca acabou de entrar sabe. Se eu, Laurence Luna, personalidade do jiu-jitsu, pessoa pública do jiu-jitsu, tenho espaço para ensinar na internet, quer dizer que alguma coisa está faltando nas academias de jiu-jitsu. E eu acho que isso não está sendo falado. Quer dizer, está sendo falado, na verdade está sendo vendido. Então eu não quero mais que essas informações fiquem guardadas e eu quero que você tenha acesso, se você quiser, obviamente, há uma possibilidade de melhorar a sua aula e fornecer um jiu-jitsu melhor. Como diz o Fábio Gurgel, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então aqui eu vou passar para você 100% do que eu aprendi e não vou esconder nada. Como eu dei a entradinha em novembro de 2015, eu decidi abrir uma academia com o meu irmão e o primeiro dilema que a gente enfrentou foi aluguel ou local próprio. Por que eu queria abrir uma academia de jiu-jitsu? Porque eu já tinha na minha cabeça a visão de que não estava sendo ensinado jiu-jitsu direito. Eu, Laurence, eu tinha um poder, entre aspas, uma habilidade de fazer o nível de um atleta que viesse me perguntar, subir um pouquinho. Eu tinha esse poder de fazer, eu olhava pro cara e eu dava uma dica e o nível do cara subia. Eu falava assim, caralho, eu sou o professor pica. Eu tava me achando, né? Tava me achando. Então eu ia lá na academia do fulano de tal, vinha o ciclano e perguntava, oh, mas minha guarda todo mundo passa. E eu dava ali 2 ou 3 diquinhas e o nível do cara subia. Eu falei, porra, eu sou o melhor professor do universo. Se eu abrir minha própria academia, eu vou abrir, ó lá, aqui ó, problema de todo professor de jiu-jitsu isso aqui. Eu vou abrir a minha academia, eu vou mostrar a técnica do jeito que eu mostro agora, que já tem o resultado, eu tô vendo que tem resultado. E na hora que eu mostrar essa técnica e o cara olhar, ele vai falar assim, ó, aprendi jiu-jitsu. E eu teria a maior academia de Cotia, depois eu teria a maior academia de São Paulo, depois eu teria a maior academia do Brasil e seria o melhor professor de todos. Só que o que eu não contava? Eu não contava que quando eu ia treinar, normalmente eu falava com um atleta. E atleta é extremamente treinável. Se eu vou lá, porque eu era atleta só na época, então eu só treinava, então eu só só treinava com um cara que era atleta. Então o cara, às vezes, quando eu dava uma dica, o cara passava 2, 3, 4 ou 5 horas naquela posição, e eu voltava no dia seguinte, o cara já tinha passado 5 horas treinando, e no outro dia o nível do cara tava melhor. Só que quando eu comecei a dar aula, eu não dava aula para atleta, pô. Pra quem você dá aula aí que está do outro lado? Você dá aula para pais de família. Você dá aula para pessoas com 40 anos de idade. Você dá aula para pessoa que tem 2 horas na semana para dedicar à atividade física. Esse cara não é magicamente ensinado. E aconteceu o segundo problema de todos, que foi o problema de, eu não sei dar aula, pô. Eu não sei, meus alunos, eu ensino, eu explico, o cara não entende. O problema é eu, o problema é esses caras. Porque, assim, eu sei que eu sou foda.
A princípio eu tava assim, né? A princípio eu tava na soberba, tava no. Ui, professorzinho do ano. A princípio eu tava na soberba. Então, pô, eu acho que é os caras. E aí quando eu comecei a ver, eu falei assim, não. Se eu estou dando aula para essa turma e essa turma não está aprendendo ninguém, então o problema sou eu. Quando ninguém aprende, o problema é o professor. Então aí veio o meu segundo problema, que foi o ensino do jiu-jitsu. Como que eu ensino melhor? E aí o terceiro problema foi, quando eu comecei a dar aula, eu falei assim, nossa, agora eu sou um professor foda, pô, agora eu explico, o cara entende mesmo. Agora pode ser o atleta, pode ser o pai de família, pode ser o pasteleiro, pode ser o pedreiro. Eu ensino jiu-jitsu e o bagulho flui. Quando eu cheguei nesse nível de miachismo, aconteceu o quê? O terceiro problema. Como que eu trago mais gente? Então eu tinha três problemas aqui. O primeiro problema que eu tinha era aluguel local próprio. O segundo problema que eu tinha, eu achava que eu sabia dar aula. E o terceiro problema que eu tinha, eu achava que era só abrir a academia de jiu-jitsu e a galera ia vir. Então esses três problemas, que provavelmente são problemas de todas as academias de jiu-jitsu quando estão iniciando, passou por mim também. Eu também tive esse mesmo problema. Então eu tô aqui para te contar minhas experiências nessas três vertentes aí. Primeiro problema, aluguel ou local próprio. Eu comecei a fazer algumas contas. Primeira conta que eu fiz foi, será que vale a pena eu alugar um local ou eu construir na minha própria casa? Porque a gente tinha um espaço. Você está vendo as fotos aí e você vai ver que tinha um espaço razoável para se construir algo ali. Eu falei assim, pô, será que é melhor eu alugar um local pronto, que aí eu começo mês que vem, ou é melhor eu construir? E aí o que aconteceu? Eu passei pela minha primeira experiência de obra. Em novembro decidimos, olha só, isso aqui é profissionalismo, hein? Novembro decidimos, dezembro conversamos com o pedreiro, dia 4 de janeiro começamos a obra. Quando a gente conversou com o pedreiro para fazer a construção da academia, não tinha nada, não tinha nada. A academia hoje é isso aqui, e antes ela era isso aqui. Para chegar disso para isso, foi uma obra fodida. E aí foi a minha primeira experiência com obra. Em 2016, quando começou a obra da minha academia, eu tinha acabado de fazer 22 anos. Então o Laurence juvenil estava pegando um dinheiro. Eu era funcionário público, passei no concurso público, então eu tinha dinheiro, acesso a dinheiro. Meu irmão também, funcionário público, também tinha acesso a dinheiro. Eu estava pegando meu dinheiro, dinheiro do meu irmão, crédito no banco, que não era dinheiro de verdade, crédito no banco, para poder fazer a construção, e o Laurence achava que ele estava sabendo de tudo, porque ele pesquisou no Google. Ai, inocente pra caralho. O que aconteceu? O Laurence descobriu o quê? Primeiro, obra atrasa, obra fica mais cara do que precisa e o que foi prometido não foi entregue. Quando eu planejei, eu mirei na AOJ, que na época, hoje ainda é, mas na época era mais referência ainda de boniteza, de lindeza, de maravilhosidade. Só que, mano, o dinheiro acaba. E aí eu comecei a construir a minha academia e eu tinha 40 mil reais. 40 mil reais de crédito de empréstimo consignado que meu irmão pegou na Caixa Econômica Federal no nome dele. E a promessa de entrega, começando dia 4 de janeiro de 2016, a promessa de entrega era que eu começaria minhas atividades no dia 10 de fevereiro de 2016. Ou seja, apenas um mês o cara construiria disso aqui para isso aqui. Ele faria isso. Essa era a minha promessa. Era isso que eu queria. Ponto número 1. Os 40 mil reais viraram 78 mil reais. Até pouco tempo atrás, é que eu me mudei recentemente, eu joguei muito de papel fora. Até pouco tempo atrás eu tinha as notas ainda, fiscais. A gente precisava de 40 mil na nossa conta. Meu irmão pegou 44 e ele falou, esses 4 aqui extra, nós vamos lá pra mãe, nós vamos zoar, comemorar a abertura da nossa academia no carnaval. Que ia abrir dia 10, aí, pô, atrasa um pouquinho, já abre no carnaval, vamos lá pra mãe em Florianópolis, né? Minha mãe mudou pra Florianópolis. Nós vamos lá pra mãe no carnaval, já vamos aproveitar, vamos comemorar, vamos gastar esses 4 mil lá. Em 10 de fevereiro? Óbvio que não. A obra acabou no dia 9 de abril. 9 de abril. A academia inaugurou no dia 10 de abril de 2016. Aí eu falei assim, não, beleza, show de bola. Então, você esperou um mês a mais e saiu disso aqui pra isso aqui, certo? Errado. Quando eu abri minha academia, ela não tinha lona no tatame, o tatame era todo preto, não tinha proteção na parede, não tinha logo. Basicamente, se eu não tivesse uma cadeira e uma mesa de um escritório que eu tinha, não teria nem mesa nem cadeira lá. Se eu não tivesse banco, que era da minha casa, não tivesse pintado, não teria nem banco lá pra galera sentar pra assistir o treino. Basicamente, o que a gente conseguiu fazer com 78 mil reais foi subir paredes, subir um telhado, botar um tatame no chão
E só. E comprar um armário de ferro. E só. E acabou. Foi isso. E aí, por anos, eu sentia dentro do meu ser. Eu sentia dentro do meu ser. E agora vem a resposta. A próprio aluguel. Eu sentia dentro do meu ser que eu tinha feito a escolha errada. Porque a obra da minha academia, no dia atual de hoje aqui, ela já chegou a mais de 250 mil reais. Para ela sair disso aqui para isso aqui, eu ainda tive que investir mais quase 200 mil reais para chegar lá onde a gente queria. Por anos, eu tinha a sensação de que eu tinha feito a escolha errada. Eu deveria ter alugado um espaço. Eu deveria ter pago um aluguel ali, um calção de 3 mil, 4 mil, um aluguel, e pegado um outro aluguel ali e botado o tatame no chão. E eu teria feito isso em uma semana. Eu teria encomendado tatame em dezembro, em janeiro eu ia buscar, na outra semana eu abria lá e ia pintar as paredes, né? Passava uma tintinha branca nas paredes, botava o tatame no chão e tá feito. Por anos. Por anos eu achei isso. Até que veio a pandemia. E aí tem aquela frase do Steve Jobs que é: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só liga os pontos olhando para trás. Em 2020, quando veio a pandemia, todos os meus amigos quebraram. Em Cotia tem muita academia de jiu-jitsu, todos os caras que tem academia em Cotia foram alunos do mesmo professor praticamente, ou treinaram junto por algum tempo. Então todos os professores de Cotia são meus amigos. E todos os meus amigos quebraram. Alguns perderam o ponto, alguns tiveram que... Academias trocaram de lugar, então uma academia era no lugar, aí saiu, aí outro professor catou o ponto do outro cara, e aí ficou nessa, aí o professor novo catou a academia de um outro professor, ficou uma bagunça da porra. E a minha academia, ela fechou e ela abriu no mesmo lugar. Então, por que isso aconteceu? Porque o prédio era meu. Depois que o prédio estava construído, depois que eu gastei os 250 mil reais, o prédio era meu. E aí quando você olha, você bota ali pra mim: ah, mas você gastou 250 mil reais pra construir a academia? Sim, mas é meu. É mais meu e do meu irmão, obviamente, né? Mas é meu. Então, ali ninguém me tira se não quiser. Ali, se meu irmão quiser me tirar, ele vai ter que entrar no processo judicial contra mim, pô. Não é só chegar e me despejar. Então, na pandemia, eu vi que essa foi uma decisão acertada e eu tenho que dar um voto de confiança, de boa decisão para o meu irmão. Então, meu irmão, ele optou, ele decidiu na época, né? A gente estava conversando e aí a gente decidiu, mas ele a gente decidiu junto, mas com o peso maior da voz dele para a gente construir. E por anos eu sentia em mim que eu tinha uma decisão errada. E quando chegou a pandemia, eu falei: meu Deus do céu, ainda bem que dessa vez eu ouvi ele. Então eu dei graças a Deus que eu ouvi o meu irmão naquela época e eu fiz a escolha correta de construir meu ponto. Essa é a minha experiência. E aí alguém pode falar: pô, mas o ponto não é o melhor. Realmente não é o melhor. Mas eu aprendi outras coisas também, que se você tem uma cabecinha boa, você não precisa do melhor ponto da cidade. Você precisa de um bom ponto, um ponto ok. Um ponto, não dá adianta você ficar a 20 km da cidade também, que não adianta. Você tem que estar num centrinho ali. A minha academia estava num centrinho, não tão visível, mas ainda estava bom. Para mim, a decisão de ter um local próprio foi a decisão mais acertada que eu tive, porque eu, na pandemia, não sofri absolutamente nada. Minha academia não sofreu, a não ser a perda de alunos, né? Não sofreu absolutamente nada. Outro ponto foi que meu irmão usou esse argumento na época. Ele falou assim: pô, 40 mil reais no aluguel de 2 mil são só 20 meses. Pô, se a gente, né, não der certo, o que a gente vai fazer e tal? Esse foi um argumento que ele usou. E realmente, pô, 250 mil, quando você pega o aluguel de 2, 3 mil reais, não é muito tempo. Então, se você for, você vai ter que fazer ainda melhorias no prédio que você vai utilizar, porque ele não vem 100%, ele vem um painel em branco que você faz o que você quiser lá, para o seu negócio funcionar, num prédio comercial no caso. Então, eu teria que gastar dinheiro também dentro do prédio comercial, não seria meu, o aluguel que eu tinha pago seria gasto à toa, assim, tipo, eu teria gasto aluguel largado. Então, na minha experiência, eu digo pra vocês: se você tiver a opção na hora de abrir a sua academia, mesmo que não seja o melhor ponto, e aí nós vamos chegar nessa parte, você escolha estar com um ponto próprio, com um ponto seu, em que ninguém vai te tirar de lá, certo? Eu sei, é mais caro no começo, mas o investimento se paga. Hoje,
A gente já tem 8 anos de funcionamento. A nossa dívida já foi quitada. A academia em si, ela cresceu muito, ela não cresceu muito em espaço, mas ela cresceu legalzinho, ela ficou ficando cada vez melhor. E isso foi crucial para que a nossa existência fosse perpetuada até a data de hoje. Certo? Então, se você puder, na minha experiência, estou dizendo aqui, tenha o seu próprio local para você ter o seu próprio negócio. Porque jiu-jitsu demora para tracionar. Jiu-jitsu demora para tracionar. E a gente precisa de tempo para poder trabalhar. Certo?